crianças formalidades. Em nome de minha mãe, agradecer a participação de todos, fico muito feliz e quero desejar assim um bom... Estou nervoso, desculpa. Esse nervosismo justamente é o que a imprevisão, né? Ninguém sabe o que vem do lado da banca, então isso aí comprova a questão do medo atual. Mas o que me levou a fazer essa monografia, primeiramente, foi... sempre na universidade eu tive contato com estudos filosóficos, sociológicos, antropológicos, e meus colegas de sala sempre eles me questionavam: mas para que você vai estudar isso? E aí, pensando na minha monografia, eu me predispus a fazer uma monografia justamente abordando a importância desses estudos, tentando abordá-los de uma forma transdisciplinar, trazer essas contribuições de outras ciências para a questão do direito. E aí produzi a monografia de título: o expansionismo penal da modernidade líquida, o verso da moeda, o expansionismo penal da modernidade líquida. Quando nós passamos pelas ruas ultimamente, nós percebemos que as casas têm se transformado em verdadeiros bunkers, cercas elétricas, vigilância total. O modo terrorista do World Trade Center também trouxe uma questão de histeria coletiva para a sociedade. Casos como o caso Isabela, caso Base, demonstram que nossa sociedade tem entrado em uma questão de medo bastante tensa, que tem sido direcionada para a questão penal. Para chegar a essa constatação de que o medo é direcionado para o direito penal, eu utilizei um método genealógico, porque esse método me permitiu, já de antemão, ao utilizá-lo, descartar algumas abordagens um tanto metafísicas que tem que permear do âmbito jurídico. O método genealógico é um método que tem surgimento com Nietzsche. Nietzsche parte de uma análise do conhecimento e da filosofia que tenta negar a questão das origens, da essência, do absoluto, da totalidade. Ele parte da questão da particularidade, da contingência, do acessório, para provar que o conhecimento não é essa coisa brilhante. Todos os inícios do conhecimento existe algo obscuro, os embates, as guerras, as perspectivas. O conhecimento para Nietzsche é uma perspectiva. Por que é uma perspectiva? Porque ele está alicerçado em trocas de poder, relações de poder, trocas de afetos. E todas essas concepções de abstração metafísica sempre partem daqueles vencedores. São os vencedores que trazem essas abordagens. E aí o método genealógico perpassou por Nietzsche, mas entrou de forma mais concreta com o método Foucault. Foucault, de certa maneira, trouxe carne e osso ao método nietzschiano. Foucault demonstrou que a abstração kantiana do sujeito do conhecimento era falsa, porque o conhecimento passa por práticas, e essas práticas elas sofrem influências de estatutos sociais. São as relações sociais, os fluxos de poder que, de certa forma, direcionam as práticas da fala. Foucault também trouxe algo bastante interessante. Ao trabalhar a questão do poder, do conhecimento, como algo relacionado ao acontecimento do momento, aos fluxos do momento, ele trouxe uma abordagem serialista da história, uma abordagem histórica que não trabalha com continuidade, mas pela diferença, com cortes na história. A história é dividida. Não é essa continuidade que Hegel falava ou que outros autores abordaram. A história, de certa maneira, ela passa por fases, e essas fases, cada tem suas especificidades. Pensando assim, de antemão já há uma crítica à questão implícita nesse meu trabalho, a questão do direito. Muitos autores do direito trabalham com essa história continuista. E trabalhando com esse método de Foucault, eu já tentei também descartar essa questão. Por isso que eu tentei utilizar as categorias de Bauman, porque elas entrariam nessas abordagens diferentes, eu quero dizer, esses cortes na história. Aí eu tratei de trabalhar dois períodos na modernidade, que foi a modernidade sólida, que é o conceito de Bauman, e a modernidade líquida. E para depois direcionar para a questão do direito penal. Bauman acredita que a modernidade sólida trabalhava com a concepção de poder produtivo. O que era esse poder produtivo?
para simplificar para vocês. Poder produtivo, toda a sociedade trabalha, cria refúgios. Pessoas que são dessolidarizadas das relações sociais e praticamente vivem à margem. Numa concepção do poder produtivo, esse poder produtivo tenta resgatá-las de novo para as relações sociais. Ele tenta reciclar. Para tanto, ele põe os seus referenciais. Esse poder produtivo, ele tenta buscar as pessoas, cercá-las e tentando sempre incluí-las nas relações padrões de poder, ou seja, os conceitos padrões. Isso na modernidade sólida aconteceu muito, somente em duas variáveis que eu escolhi para abordar para facilitar a questão do cadeira penal, que é a questão da razão instrumental e a questão do poder institucional. Na modernidade sólida, o poder geralmente passa por essas duas vias. A razão instrumental tem sua principal mote moldar a realidade através de planos, ou seja, o conhecimento para a razão instrumental é algo utilitário. Para citar para vocês, eu trago essa questão kantiana. Kant dizia que o sujeito já em si possui a forma e ele deve e tem por dever mudar a realidade, ou seja, a realidade é sem sentido sem os planos do sujeito. Então esse sujeito cria seus planos e deve aplicá-los nas multiplicidades, ou seja, o real é sem sentido. Ele só tem sentido quando existe um conceito para mudá-lo. Isso foi muito permeado durante a modernidade sólida na questão, por exemplo, da administração científica de Taylor, vamos dizer assim, na fábrica. Taylor, os administradores engenheiros criavam seus planos e depois iriam aplicar nas relações sociais dentro da fábrica. Então, os indivíduos e as coisas eram considerados simples meios para um sujeito universal abstrato. As instituições também tinham esse mesmo, como é que se diz, diagrama de poder, esse mesmo funcionamento. A instituição sempre tende, na modernidade sólida, a integrar o sujeito, a praticamente apagá-lo em sua personalidade. Entre essas concepções, foi Foucault, foi Goffman, foi Althusser. Na modernidade líquida isso tudo muda. Na modernidade sólida, esses referenciais são muito fortes. O próprio nome solidez dá a impressão de que as relações sociais são firmes, são sólidas, as moléculas estão juntas. Por quê? Porque quem faz isso? Poder produtivo. Porque na modernidade sólida existe a concepção de sociedade industrial. O capitalista, o que detinha o poder, ele precisava do outro. Existe uma implicação muito forte. Ele precisava extrair energia de trabalho. E a modernidade sólida, esse poder produtivo, tentava sempre guiar o sujeito. Guiar o sujeito por quê? Com castração. Tentava castrar a identidade, castrar a personalidade, impor o modelo da instituição para aquele participante da instituição. Por isso que durante a modernidade sólida, qual é a principal reclamação dos teóricos críticos, principalmente dos críticos? Karl Marx, Weber, dentre outros, a falta de liberdade. Hoje, na modernidade é diferente. Os indivíduos reclamam que não tem